Boa noite, aqui é o Renan e hoje eu vou trazer aqui uma forma que você pode estar utilizando o OneNote ou qualquer outro aplicativo de documentação como Notion ou Evernote para fazer a documentação de várias informações, procedimentos, estudos, qualquer coisa que possa te tornar uma pessoa mais eficiente na execução de atividades ou de estudo também. E o aplicativo que eu uso é o OneNote porque era o que eu tinha na época, acho que por volta de 2020 foi quando eu comecei a utilizar. Então o OneNote era o que tinha no meu computador, eu abri e comecei a documentar por ele. Não era bem organizado, porém ele me ajudou muito. E por que eu comecei a utilizar? Primeiro porque eu estava desenvolvendo na época, acho que 2020, 2021, um projeto de iniciação científica, que era um PAIC. Eu comecei a ter dificuldade em documentar várias informações. Esse PAIC era otimização multidisciplinar para o aerodesign. E aí lá eu tinha aerodinâmica, desempenho, estabilidade e controle, estimativa de distribuição de peso, estimativa de pontuação. Eu vinculei o Mode Frontier com o MATLAB, e o que acontece? Tinha muita coisa para controlar, tinha muita variável, tinha muito cálculo, e isso tomou umas proporções grandes. Então, nossa, grande na minha perspectiva. Mas tem algumas aulas aqui, eu gravei aulas de todos os códigos que eu desenvolvi, como que ele operava, tem aqui no canal. Mas se você já teve familiaridade com otimizador para o aerodesign, para aeronáutica, vai ver que você pode acabar tendo muita variável para controlar. Eu sempre tinha que estar fazendo vários ajustes, fazer uma simulação, percebi que fazer um ou outro ajuste. E aqui eu trago as anotações mais antigas que eu tenho desse otimizador, que é 2021. As últimas coisas que eu anotei, então tem algumas coisas bem brutas, assim. Correção para o professor parcialmente móvel, ok. Então passei as alterações parcialmente móvel para o drive. Rever o posicionamento de posto principal, rosa versus de mundo. São checklists de atividades que eu tinha que fazer, alguma implementação, print do código. Ele já foi mais cheio, mas na medida que eu fui resolvendo os problemas, foi o que sobrou e depois eu nunca mais trabalhei no otimizador. Então, o OneNote já veio com essa primeira tarefa, né, de ter uma interface gráfica que me permita organizar as informações por tópicos. Então, aqui à esquerda você tem a divisão em vários tópicos, mas aqui em cima tem tópico e subtópico, arquivos para consulta, temas de aulas, projeto, aerodinâmica, várias coisas, estabilidade, otimizador, PAI, que está bem aqui mais deslocado. E isso me ajudou bastante, como vocês viram, ajudou também em outras áreas. Na medida que eu acabei amadurecendo um pouco, eu comecei a implementar também na área que eu trabalhei mais, de 2017 até 2022, que foi estabilidade e controle. Então aqui você já vai encontrar, acho que anotações, várias anotações que eu fui fazendo. Novamente, elas não estão organizadas, mas eu tenho muita informação do mesmo estilo, né? O que eu posso fazer, coisas para estudar, como que eu posso organizar uma outra coisa, sequência de atividades aqui. Então eu tenho várias coisas documentadas, porém não está organizado ainda. E outra coisa que eu comecei a documentar foi o fórum de 2022, o Aerodesign, tinha muitas informações legais, tinha umas palestras muito boas, assim, que contribuíram bastante. Então deixei documentado aqui. Então são 3 formas assim meio que brutas de armazenamento de conhecimento que eu encontrei na época e está aqui até hoje. Porém não é ainda como eu utilizo ele. Então na medida que o tempo foi passando eu amadureci. Mas eu ainda quero comentar um pouco sobre as minhas dificuldades. Tinha dificuldade, por exemplo, em memorizar procedimentos. E eu acho que isso ficou mais claro quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalho com desenvolvimento de hardware, então já desde 2021 são 3 anos ali trabalhando com desenvolvimento de hardware. Quando eu entrei era cru, né? Mesmo tendo laboratório de eletrônica, analógica, digital, quando você pega mesmo para desenvolver um hardware é uma realidade um pouco diferente e acontecia muito de eu ficar repetindo o procedimento para testar um hardware. Então eu comecei a documentar boas práticas, né, no geral. Muitos aprendizados também aqui um pouco pontuais de projetos também, mas tinha mais documentação de teste, por exemplo, testar sensor, verificar o que está acontecendo, verificar se está ocorrendo a alimentação do sensor, verificar a tensão da saída analógica do sensor é a mesma que a lida. Então, eu sempre comecei a fazer esse tipo de documentação, né, do procedimento que eu deveria repetir para um dado contexto. O contexto aqui tem um controlador, sensores, transistores, circuitos, teste, pesquisa, documentação. E tinha até boas práticas aqui do que falar com o cliente, né? Pega um print se achar que tem alguma coisa interessante, mas uns aprendizados também, sempre apresentar o cronograma geral e o percentual do quanto está completo. Avisos prévios de atraso, quantos dias serão atrasados, viagem de confirmação, entender o cliente faz as coisas. Então, eu tenho também uma documentação de boas práticas, aqui o procedimentos que eu tenho que seguir. Tenho, por exemplo, aqui uma boa prática da relação com o cliente, tenho uma boa prática de projeto. Então, as informações aqui ainda não estão organizadas de forma madura, mas você entende que essas informações vão contribuir para o teu dia a dia, para o teu futuro profissional, para a execução das suas tarefas profissionais ao longo do dia.
E na medida que você consegue concentrar essas informações, e é aí que eu quero desenvolver mais essa necessidade de você usar um aplicativo de bloco de notas, de informação, à medida que você consegue concentrar essas informações em um ambiente, tem uma interface amigável, você pode olhar para aquilo e ver que está organizado, e essa organização te permite clicar somente de um ponto para outro e estudar determinado tópico, ajuda muito no seu estudo diário, na execução dessas atividades diárias. Outro ponto também é a necessidade de repetir várias coisas várias vezes. Então, aqui em teste de eletrônica, eu tinha procedimentos que eu ia repetindo várias vezes. Então, eu tinha que me certificar de que não iria esquecer. Você executa muitas vezes uma determinada atividade e aí um mês depois você passa a executá-la novamente, passa um mês parado ali fazendo outra coisa, né? Não é parado, mas fazendo outra coisa. Você pode esquecer de algum procedimento básico. Na medida que você documenta, você pode reproduzir sua memória, sua cabeça, não é uma memória de armazenamento em massa. É uma caixa, é uma RAM. O teu cérebro vai eliminar a informação que ele considera lixo. Então entenda que nem todas as informações vão ficar na tua cabeça. Algumas vão ficar porque você vai repetir várias vezes e aí, beleza, você meio que aprende, você meio que memoriza, deixa aquilo tudo dentro da tua cabeça. Mas a maior parte, os detalhes, que é de onde vem a riqueza da tua formação, não vão estar ali dentro, né? Vamos dizer assim, você é um engenheiro, você é pago para pensar e resolver problemas, você não é pago para memorizar informação. Você memoriza a informação conforme a necessidade. Se for necessário memorizar uma informação para uma apresentação, você vai memorizar e no dia seguinte vai esquecer. Mesma coisa, prova, você quantas vezes você não deve ter estudado para a prova só para passar nela um dia antes, estuda para a prova, passa e esquece aquele conteúdo. Então, você cumpriu a sua missão era passar na prova, não era memorizar a informação ou aprender. O aprendizado é uma outra questão, mas a gente está falando aqui não é de memorização e também não é de aprendizado. É de você concentrar as informações que são necessárias para o seu bom desenvolvimento profissional em um único local e esse local tem uma interface amigável e ela vai se tornar mais ou menos amigável na medida que você conseguir organizar essa informação, aí depende de você. Mas se ela é minimamente amigável, para que você possa organizar, perfeito. E um outro exemplo que eu tenho aqui é o diário, que uma das primeiras implementações aqui que eu usei. Deixa eu botar aqui o diário, está em arquivo. E aqui guardião diário. Quando eu comecei a trabalhar em um projeto de desenvolvimento, era o desenvolvimento de hardware já estava desenvolvido, eu precisava instalar o sistema. Esse sistema era um hardware, era uma placa física, tinha cabeamento, tinha outras placas, tinha outras versões desse hardware. Então esse hardware ele tinha uma configuração que usava um outro hardware. Então era duas placas, esse circuito impresso. Essas duas placas, e o que acontece? Eu tinha uma outra configuração, era um hardware principal, uma placa já com outra placa, com outros cabos, com outros sensores. E no dia a dia nós temos que cumprir com atividades. Então tinham vários sensores, eram várias versões de hardware, várias atividades, muitas coisas quebradas, muitas informações e que eu precisava estar a par e realizar as atividades também. Manuseio de informações e execução de atividades. Então criei um diário que ajudou muito. Né? Eu transformei várias vezes esse diário em checklists e aí ia movendo esse checklist não conseguia fazer num dia, tinha que fazer no outro. E aí alguém me pedia alguma coisa para fazer e aí acontece, era muita coisa pequena assim, não era que fosse difícil, mas era muita informaçãozinha que eu tinha que sempre estar manuseando e garantindo que fosse feito da melhor forma possível, porque tinha que testar, tinha que funcionar praticamente de primeira. E são algumas das aplicações. Então foi como eu comecei a usar o OneNote, com o objetivo de resolver esses problemas que eu tenho. São os problemas que você tem? Eu não sei. Mas se eu parto do pressuposto que, claro, a gente tem um pouco de limitação, que a gente não consegue memorizar informações, eu acredito que a maior parte das pessoas pode usufruir da melhor forma possível. Sempre vai ser útil documentar e concentrar as informações em um único local. E algumas motivações. Eu já comentei as dificuldades, dei uma introduzida na motivação, mas vamos deixar bem claro. Você quer diminuir os reaprendizados, você não tem que reaprender um dado procedimento, consultar novamente um site, tutoriais, passo a passo, step by step. Consequentemente, você vai ser mais eficiente, teu objetivo é ser mais eficiente nas atividades que você vai executar repetitivamente. Agora, o que acontece? Essa atividade você pode passar um mês sem fazer, aí daqui a 2, 3 meses sem fazer, e quando você retorna para executá-la, você precisa reproduzir o procedimento. Agora você quer redistribuir as coisas? Não. Você quer redescobrir as coisas? Não. Você quer fazer aquilo novamente de forma rápida, porque é sua responsabilidade. Outra motivação
é concentrar a informação. Por exemplo, se você armazena tudo num drive, por exemplo, Google Drive, OneDrive, vamos supor que você faça esse acesso ali pelo drive que está baixado no teu computador, você tem acesso às pastas que estão dentro do armazenamento em nuvem. Então você abre no Explorer, beleza. Realmente, fica fácil, mas você ainda tem que percorrer as pastas, clicar 2 vezes entre cada uma delas. Se eu quero transitar aqui entre vários tópicos, eu clico aqui, que é muito mais rápido do que transitar dentro de um drive. Agora, o drive tem uma função, a função dele é armazenamento em massa de dados. Aqui a gente está armazenando informação. Então, houve informação na teoria, são palavras escritas e imagens, não vão consumir tanto quanto um drive. Tá bom? Então você não vai colocar aqui o projeto do CAD da tua aeronave numa noite para consultá-lo, não faz sentido, mas talvez as plantas, o print das plantas faça sentido. Por fim, diminuir o tempo de procura a informação necessária. Aqui eu trago vários exemplos, eu vou trazer ainda, mas vamos supor, tem um bug lá no teu software, e aí você executa uma dada operação e aparece uma mensagem de erro. Essa mensagem de erro, você só precisa fazer um ajuste ali no desenho da tua asa, do teu aerofólio, do teu desenho estrutural, você lá faz esse ajuste. Aí vamos supor, você passa 5 meses sem trabalhar naquele software, pô, apareceu aquele erro, qual que era o procedimento mesmo? É tão besta. Era tão fácil que agora eu não estou lembrando, né? Se você documentou isso em algum local, no Word, beleza. A vantagem do Word, você vai lá, clicar 2 vezes, assim, não tem interface, ele vai ter com a informação isolada, mas você coloca no Word, tem interface, está organizado. Então essa é a vantagem. Isso não significa que você possa elaborar documentos, transformá-los em PDF e deixá-lo anexado aqui no OneNote também. E aí você diminui o tempo da procura, concentra essa informação e diminui o tempo que você está procurando a informação necessária. E agora eu vou trazer aqui as formas nas quais eu uso o OneNote para guardar informação, mas que são as que eu mais tenho consolidado, estão mais sólido. Eu não trabalho sem elas. Isso significa que, se eu não tivesse o OneNote, iria impactar de forma negativa, sim. Mas da mesma forma que eu não invisto mais tempo tendo que redistribuir as coisas, eu passo mais tempo aprendendo a resolver problemas do que redescobrindo, refazendo operações ali que eu posso acabar esquecendo, porque eu não vou esquecer, tá armazenado no OneNote, então eu passo mais tempo resolvendo o problema e ali você agrega mais valor. É mais eficiente nos procedimentos e passa mais tempo aprendendo a resolver problemas. Esse é o objetivo, né? Administrar o tempo de forma adequada e ser mais eficiente. E eu gosto de documentar principalmente procedimentos que têm que ser realizados em software. Eu acredito que no aerodesign não tenha, talvez, eu acho que depende. Eu não entrei muito na área de estruturas, de cargas, de simulação estrutural, para saber como é que funcionam esses softwares. Mas quando a gente desenvolve um hardware, a gente utiliza principalmente, de forma mais profissional, é o software Altium, que é bem popular no mercado. É o Altium Designer. E aqui eu tenho uma parte chamada Layout. No Layout eu tenho todos os procedimentos para o desenvolvimento de hardware, que estão, de certa forma, vinculados aos procedimentos de software. Então, o que eu clico? Todas as etapas, né? File, Open New File, Update File. São aquelas etapas que você faz quando você tem que seguir abrir algum arquivo no software ou ir realizar alguma operação. Então, eu tenho todas essas etapas, todos esses procedimentos divididos em etapas de desenvolvimento de hardware. E aqui vamos trazer alguns exemplos, ao invés de eu ficar falando. Antes de começar o desenvolvimento do layout, eu tenho que fazer o estudo da corrente máxima, da corrente mínima, dos valores de tensão, dos tipos de sinais, limitações capacitivas, de características de impedância. Então são várias coisas que eu tenho que estar ciente antes de dar início ao meu projeto de hardware, que é o layout. Esses são estudos que eu faço em cima do projeto chamado esquemático. Esquemático só diz que componentes liga a qual. No layout eu vou dizer a forma na qual eles estarão interconectados. Então eu tenho que fazer um estudo. Faço o estudo das características elétricas, faço um estudo do ambiente no qual o hardware vai ser instalado. E aí aqui eu já tenho em 3 a primeira etapa, vamos dizer assim, dentro do software, que é onde eu clico em Design, Update PCB, Execute Changes, verificar erros, Close. Bem detalhado, porque quando eu quiser abrir o software out, eu não quero ficar procurando onde estão as coisas, saber qual que é redescobrir o procedimento. É o procedimento mais básico possível documentado aqui. E aí eu ainda reforço nesse meu caso. Por quê? Porque o software out tem uma porrada de informação, porrada de atalhos, de ferramentas que você utiliza para desenvolver o hardware. É muita coisa. E como é muita coisa e
Existem boas práticas também, você tem que estar familiarizado com os atalhos, com a interface e com as boas práticas. Você tem que ter 3 tipos de conhecimento, e ainda tem um conhecimento teórico, vamos dizer assim, que é o conhecimento do contexto do desenvolvimento de placa de circuito impresso. Você tem que pensar em termos eletromagnéticos, então é a teoria eletromagnética ali que você tem que se lembrar em um dado momento, a depender do tipo de sinal, o tipo de circuito eletrônico que você vai estar trabalhando. Então são muitas coisas que você tem que estar pensando ao mesmo tempo. Deveria pensar. Então você tem 4 tipos de informações que tem que estar documentadas para que você não se perca. Eu falando você, né, mas se aplica a mim. Então por isso que eu deixo documentado até as sequências de passos mais básicas, porque tem coisas assim que eu tenho que me preocupar muito mais. Eu tenho que me preocupar, por exemplo, é muito importante a integridade de sinal de um dado barramento, por exemplo, um sinal analógico. Então é uma informação, eu tenho que entender que aquele sinal analógico está suscetível a ruído de circuitos digitais. Eu tenho que me preocupar, isso aqui é muito mais importante do que saber de cabeça as etapas mais básicas do software. Então, deixe o mais básico possível do software documentado, siga passo a passo, e se preocupe com aqueles procedimentos que vão exigir do teu raciocínio. Não perca neurônio repetindo o processo que, assim, é trivial, é aquilo que faz parte da etapa do desenvolvimento. Perca neurônio resolvendo problemas. E aqui eu tenho várias etapas aqui que estão documentadas e eu coloco em verde aquilo que eu validei. Eu cheguei, fiz, opa, isso aqui está certo, tem que ser seguido dessa forma, está validado, vai continuar desse jeito, então deixa em verde. Em laranja são alguns que eu não cheguei, ou eu não fiz, ou estou em dúvida, ou acho que ainda tem que ser validado. E eu trago também imagens, né? Imagens de exemplo. Aqui tem uma imagem de exemplo chamado Layer Stackup, mas é só uma imagem de exemplo do que é certo ou de outras alternativas de como pode ser feito. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um outro exemplo, eu acho dentro do contexto do formato da placa. E eu também tenho aqui a documentação de regras, restrições, na verdade. Então eu tenho uma restrição conforme o fabricante. O fabricante me diz que essa distância mínima é de 0.2 mm e somado a 0.05 mm. E aí ele também me dá para um valor de 0.127, aí eu tenho que aumentar. É um comentário meu. E tem aqui um professor da área, então ele recomenda 0.3 mm para essa distância mínima, distance for clearance, que é uma distância ali, uma regra. Então eu tenho a restrição, uma regra, que está documentada, e eu tenho também a referência de onde que isso veio. Eu só descrevi aqui o nome do professor, mas o correto seria ter o link da aula no qual isso foi extraído. Sempre muito importante, ó. A pessoa te pergunta uma dada informação, você abriu o seu OneNote, é isso daqui, pô, mas beleza, de onde que tu tirou isso? Então você tem mais credibilidade na medida que você tem a referência da tua informação. E por isso que eu gravo as aulas aqui, sempre trago a referência, a bibliografia, que é uma que eu acredito que esteja adequada, que seja assim, que tenha respeito, vamos dizer assim, tenha respeito ali em determinada área. Eu utilizo ela. Meu objetivo é fazer pensar. Tem que pensar para resolver problemas. A informação, ela tem uma referência. Então separe as duas coisas: a capacidade de você resolver problemas e também a tua capacidade de trazer essas referências para as informações. Deixa essas coisas bem separadas. E aqui eu tenho várias regras assim que eu vou anotando. Acho que aqui já dá para ter uma boa ideia. Tem algum exemplo de, por exemplo, como que eu implemento uma dada regra ali, alguma funcionalidade do software. Então aqui está documentado. Tem um print de como é que tem que ser ou como foi que eu implementei da última vez. E como sempre, né, exemplos sempre com muitas imagens aqui. Ou por exemplo aqui tem um certo, um errado de posicionamento dos circuitos integrados. Aqui eu acho que segue a mesma regra, né? Sempre aqui esses blocos são meio mal posicionados, mas aqui é uma etapa, né? Feito o placement dos componentes eletrônicos. Há uma série de coisas que tem que ser consideradas, uma série de etapas. Eu também documento os atalhos e, por incrível que pareça, atalho ele serve para reduzir o seu tempo, não é à toa que ele se chama atalho. Então eu tenho um atalho também que são os atalhos para roteamento, para eu não esquecer. Eu vou começar a fazer aquela etapa. Já tem os atalhos aqui. Eu dei aqui, tem todos esses atalhos que estão aqui. Pode ser que eu memorize um ou outro. Mas assim, são atalhos para aquele dado contexto. Você pode decorar os atalhos para um contexto e não decorar os atalhos para outro contexto. Então deixa eles aqui, assim como as etapas. E outros exemplos aqui do que eu tenho que fazer. Sempre com bastante imagem, figura, layout, ele é muito visual assim.
uma atividade que é mais visual, então tem que ter bastante imagem. Eu tenho que enriquecer também com as imagens desse caso. Deixa eu ver aqui, eu acho que no último step, eu acho que não vou mais me aprofundar aqui, mas são outras etapas que são interessantes novamente. Tem uma etapa, os procedimentos e muitas vezes uma imagem. Esse vídeo já trouxe alguma coisa que você não sabia, alguma dica interessante, algo que realmente acrescentou em você como projetista. Não esqueça de curtir, compartilhar e enviar lá no grupo da sua área, que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Voltando para o vídeo. Agora eu vou trazer uma forma de documentar que é algo que você esteja estudando. Então, eu trabalho com desenvolvimento de hardware, portanto, eu tenho que continuar estudando aquilo que envolve desenvolvimento de hardware. Então, eu tenho uma parte aqui que é chamada de tópicos de layout. Aqui eu tenho vários temas relacionados ao desenvolvimento do projeto de hardware que eu tive que estudar e documentar. Então, eu tenho aqui a Ethernet. Tenho, por exemplo, uma videoaula sobre a Ethernet, é uma interface, assim como no computador para você conseguir internet, alguns procedimentos, alguns exemplos de como tem que ser feito layout esquemático. Eu tenho MI, SI, aqui é, por exemplo, MI é para a parte de propagação de campos eletromagnéticos, interferência eletromagnética da placa. Então, eu estudei isso daqui, traduzi, joguei informação para cá. Eu falo que eu estudei, mas não necessariamente eu aprendi. Aqui eu só estou colocando informação para diminuir o tempo de acesso. Peguei um vídeo, assisti, traduzi, entendi várias coisas, aprendi. Tem algumas coisas que você não vai esquecer, mas não significa que você tenha aprendido tudo aquilo. Significa que você agora teve contato com essa informação, preencheu uma lacuna lá na tua cabeça, provavelmente essa informação vai ficar armazenada lá. Armazenou, fechou, não significa que você aprendeu, mas significa que agora que você deixou essa informação em um local e agora pode acessá-la com maior facilidade. E aqui estão os exemplos de cálculos também. Eu faço isso para todos os tipos de subtópicos que podem existir ali dentro do layout. Então, tem que estudar alguma coisa específica, vou lá, pesquiso, vejo o vídeo, encontro um site na internet de boas práticas e trago aqui toda essa informação teórica e alimento meu tópicos de layout. Em um dado momento, quando estiver fazendo um projeto do hardware de outra placa, eu venho aqui e acesso procuro primeiro por aqui, vejo se eu tenho esse tópico já listado. Se não, vou lá, pesquiso na internet, encontro o vídeo e alimento o meu OneNote. E essa é a ideia. Você documentar essas informações e depois utilizá-las como fonte de consulta e aí levar lá para a parte de procedimentos. Teve uma coisa que eu vi aqui nesse vídeo, dentro desse tópico de estudo que vai agregar nos procedimentos, aí eu transfiro de lá, do meu tópico de layout para o projeto de hardware. E aqui eu tenho resumo de vídeos, resumo de normas, resumo de conhecimento técnico, tudo aquilo para deixar a informação concentrada em um único local. E aqui eu vou trazer outra aplicação que consiste em estudar. Aqui, por exemplo, tem alguma coisa que eu ainda tenho que estudar, ainda vai se transformar em um tópico. Então, por exemplo, PCB Design for MI e SI, eu mostrei anteriormente. Isso aqui eu já estudei, tá bom, ok, já está estudado. Agora tem outros estudos aqui que eu gostaria de fazer que estão acumulados, mas eu tenho que estudar, em algum momento vou precisar estudá-los. Ou já precisei estudar e deixei aqui como um certo grau de prioridade. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem um outro exemplo, aqui, ó, como que eu uso para estudar. Quando eu uso para estudar para um tópico um pouco mais avançado, e geralmente eles dão essas aulas por slides, de desenvolvimento de hardware, eu vou traduzindo, vai minuto por minuto, eu pego tudo que o cara fala em dado slide, mas porque isso daqui era realmente um assunto difícil, um pouco chato, né? Interações entre eletrônica de potência, integridade de energia, integridade de sinal e EMI, como que esses 4 tópicos se relacionam no design de placa de circuito impresso. Então eu fui estudando para ter uma boa ideia do quão complexo aquilo é, e assim, não significa que eu esteja aprendendo, mas novamente, estou facilitando o acesso à informação. Se eu pegar esse slide aqui, eu posso simplesmente ler em menos de 1 minuto aquilo que eu assisti. Demorei 5 minutos assistindo, 10 minutos ouvindo o cara falando, anotando. Agora facilitei. Agora eu tenho essa informação mais fácil de ser acessada e resumida. E provavelmente quando eu escrevi, já escrevi com a intenção de que eu fosse entender no futuro. E uma outra implementação aqui que eu só não consolidei tanto, mais interessante é salvar links assim. Deixa eu ver, acho que esse daqui, o link está melhor. São vários links de coisas que eu deveria estudar, ou que são interessantes, eu deveria organizar, mas você pode salvar também. Links hoje eu salvo muito mais no meu navegador, mas aqui eu não sei porque que na época eu não pensei em salvar nos favoritos do navegador. Bom,
uma opção para você salvar os links. Eu não cheguei a usar tanto, mas deixei aqui como uma alternativa. Para que você não tenha o hábito de salvar links, seja nos favoritos, ou seja no OneNote. Eu acho que vou até estender um pouquinho mais, porque tem uma dica interessante aqui. Só para adicionar. Pronto, tá aqui. Aqui o que eu gosto de fazer é salvar aqui os links, né? Como que eu faço atualmente, coloco a data e o tópico que eu estudei. Eu estudei, às vezes é uma pesquisa, um orçamento, e eu deixo salvo aqui data e aquilo que eu tive que pesquisar. Bom, só uma dica aqui adicional que eu achei interessante, porque a gente comentou sobre links. E também documentos sobre procedimentos da empresa. Uma coisa é o procedimento que você segue na sua área de forma localizada, né, de forma isolada, e também tem os documentos os procedimentos da sua empresa. Então, a tua empresa é o teu grupo de pesquisa. Tua equipe do aerodesign. Tua equipe do aerodesign vai ter alguns procedimentos fixos, por exemplo, processo seletivo, treinamento de calouros, boas-vindas, procedimento de marketing, busca de patrocínio. Então, são vários procedimentos que são relacionados à tua empresa. Então, eu não vou entrar nesses aqui, porque pode ter alguma coisa que eu não possa mostrar. É questão de sigilo. Mas, vamos passar aqui por cima, por exemplo, e-mails, CNPJs, relatórios, equipamentos, correção, ambiente de teste, BOM, solicitações de compras, esquemática, constatação de biblioteca, várias coisas aqui que você pode estar documentando que são relacionadas aos procedimentos internos da tua empresa. Deixa eu ver algum outro tipo de procedimento. Financeiro, aquisição de realização de compras. Então, procedimentos internos ali da tua equipe que eles são repetidos. Você vê aquele negócio se repetir todos os anos, você vai lá e documenta, né? Se houver necessidade. Às vezes já tem um arquivo pronto para isso, um PDF que tem isso documentado. Se você quiser, você passa isso para o Word, para o teu Word não, para um OneNote. E aí ali no teu OneNote você tem um acesso facilitado. Alguém te pedir para você abrir aquele documento, você abre seu OneNote, é mais rápido de encontrar. E aqui são alguns exemplos que eu uso, que eu acredito que estão bem consolidados. Outro exemplo de estudo aqui é eletrônica analógica, então tem várias coisas que eu estou estudando aqui e vou alimentando essa sessão de eletrônica analógica. Só que eu alimento muito mais tópicos de layout. No aerodesign, assim, é muito interessante você sempre ter uma forma de documentar as justificativas do teu projeto. Então, na medida que você for desenvolvendo, como que eu criaria? Criaria umas apas aqui de projeto conceitual, detalhado, preliminar, o que deve ser feito em cada um deles, conforme determinada bibliografia. As decisões que foram tomadas na sua equipe, a justificativa dessas tomadas de decisões, mapear também, criar uma aba somente para erros relacionados a áreas, erros de dimensionamento, você pode agregar fotos ou não. Se você começa a colocar imagem, então o OneNote a memória cache dele começa a ficar muito, começa a consumir muito, né? Deixa eu colocar só uma imagem aqui pra gente. Isso aqui que é muito legal, né? Você lê, dá um pause aqui e lê esse exemplo que eu acho muito bom. Então, continuando, você coloca a justificativa das suas escolhas, documenta os erros, se quiser colocar a data também, beleza. Pega as informações que você pode extrair dos grupos do aerodesign ou de algum outro canal que fale sobre o aerodesign, deixa isso documentado. E eu trago os exemplos de aerodinâmica. Eu falei de software, mesma coisa, você tem software, XFL5, AVL, Xfoil. XFLR5 ele tem uma interface gráfica. AVL, Xfoil, às vezes você pode esquecer de fazer uma correção de viscosidade lá dentro do AVL. No caso da correção de viscosidade. Pode esquecer de colocar naquele arquivo de geometria, o CLAF, a curva CLCD, a forma correta que você pode estar definindo, ou como é que se distribui, né, os senos e o cossenos ao longo da envergadura. Deixa eu ver outro aqui, sequência de cálculos também eu acho interessante. Agora no caso de cargas, o que eu colocaria em cargas? Etapas importantes ali partes de normas que são importantes, então isso também se estende para estabilidade e controle. Se tiver algum ponto ali da norma que você acha interessante. Então, cara, tem muitas coisas que você pode estar documentando, deixando de fácil acesso, que são interessantes para o design. Infelizmente, quando eu comecei a usar o OneNote, eu já não participava tanto assim de forma efetiva no aerodesign. Mas eu cheguei a fazer várias documentações na medida que eu ainda tinha contato com a equipe, só não era a documentação da convivência do projeto. Talvez tivesse adquirido algum formato interessante, alguns exemplos legais para trazer aqui, já que eu estaria trabalhando, mas eu acho que vai ficar muito mais da parte de vocês desenvolverem, cada um de vocês desenvolver sua forma de documentar, a partir das ideias que eu estou apresentando. E o último, assim, dos últimos que eu vou trazer aqui é o meu TCC. Meu TCC, assim,
Fiz a documentação? Fiz. Acho que estava mais cheio porque eu transformei um arquivo, eu não me lembro como que eu fiz. Mas tinha, por exemplo, eu trabalhei meu TCC com modelagem matemática, avaliação do comportamento dinâmico da aeronave em voo. Na aeronave em voo tinha um sistema embarcado, ficava aquisitando dados. Esses dados eram transmitidos em solo e gravados no cartão SD. Os dados que eram transmitidos em solo eram utilizados para alimentar as malhas de controle, longitudinal e lateral-direcional. E eu ficava visualizando a resposta dinâmica estimada pelo modelo matemático e a variável, por exemplo, a inclinação da aeronave. Posso usar um acelerômetro para pegar a inclinação da aeronave, mas eu posso fazer a modelagem matemática. Tá? É uma caixa preta que vai me dar a inclinação da aeronave a uma entrada, e eu ficava comparando o que o acelerômetro me traz de saída e o que o modelo matemático me traz de saída para o estado atual da aeronave. Eu comparava dessa forma, então era em tempo real. E aqui eu tenho vários procedimentos que eu tinha que adotar durante o meu TCC. Eu acho que tinha mais coisa aqui, só que eu concentrei em algum lugar. Tinha bastante coisa. E tinha umas planilhas que eu utilizei. Não ficou tão robusto quanto estava o layout, mas foi mais por questão minha mesmo. Acho que eu não vi tanta necessidade. Então, a última vez que foi alterado foi em 2022. Tem dicas aqui. Então, cara, regulamento, GPS, motor brushlers, modelos comerciais, outros trabalhos que eu usei como referência, pesquisas, repositórios, teste de voo, estabilidade dinâmica, longitudinal. E são várias coisas assim que eu tentei aqui documentar. O do Cook, que foi o livro que eu usei como referência, pegava aqui, ia printando tudo e entendendo os exemplos, o que ele fazia em cada um deles. Então foi como eu usei no meu TCC. Por fim, era isso que eu queria mostrar. Essas principais formas que eu uso atualmente, que eu usei e me ajudei, como que eu usei no passado, como que eu uso atualmente, quais são os problemas que eu solucionei. E, cara, ajuda muito. No meu dia a dia eu percebo o impacto disso. É muito melhor você investir seu tempo resolvendo problemas do que redescobrindo as coisas. Redescobrindo. Um dia desse, um colega meu lá do trabalho chegou: cara, como é que tu fez isso daqui no Altium mesmo? Tu resolveu esse problema? Era algum detalhezinho assim que... era questão do trabalho mesmo, lá dentro do Altium, que é o software que a gente usa. Eu, porra, bicho, era um detalhezinho que eu não lembro. Aí ele comentou: porra, mano, também era um detalhezinho, eu não escrevi, não documentei em lugar nenhum. Eu resolvi o problema e por negligência, que aconteceu, eu não consegui ajudá-lo naquele momento que ele estava precisando daquela determinada informação para um procedimento. E eu me lembro, era uma coisinha besta, e a gente fica muito mal quando a gente não se lembra daquele detalhe que pode fazer a diferença. Agora o cara vai ter que pesquisar, rever, porra, é chato. Então, por isso que eu deixo aqui. O importante é até você documentar as coisinhas mais pequenas nos teus procedimentos, porque no futuro vai ajudar uma pessoa. Pode ser que você tenha aqui na tua cabeça, vai esquecer, mas você pode acabar ajudando alguém. Então era isso que eu queria comentar e trazer hoje. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa. Se você acha que esse vídeo agregou alguma coisa para você, compartilhe, curta, envia no grupo da sua área também. E grande abraço, fique com Deus.